Eita! Eita. Tá. Boa noite, meu nome é Rafaela, nós somos do setor de comunicação e a aula de hoje é sobre produtos de previdência complementar. Eu vou começar falando sobre as principais diferenças entre previdência social e previdência privada. Bom, a previdência social ela é um benefício pago pelo INSS e é um seguro controlado pelo governo, que garante uma renda na aposentadoria. Já a previdência privada é uma opção individual que complementa a social, por isso que ela também é conhecida como previdência complementar e estabelece a formação de uma reserva. Focando mais sobre previdência social, é um regime de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Então, todo trabalhador de carteira assinada é automaticamente filiado e quem trabalha por conta tem que se inscrever e contribuir. E os principais benefícios são o por idade, que no sexo masculino é a partir dos 65 anos e feminino dos 60, por tempo de contribuição, que para o homem tem que comprovar 35 anos de contribuição e ter no mínimo 53 anos, e para a mulher, no caso, é 5 anos a menos. Então, tem que ter 48 anos no mínimo e 30 anos comprovados. Por invalidez, aos incapacitados de realizar suas atividades, especial aos que trabalham em condições prejudiciais à saúde ou ao físico. Auxílio doença aos impedidos de trabalhar por mais de 15 dias e que já estejam contribuindo por mais de 12 meses. Auxílio acidente aos que ficam com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalhar. Auxílio reclusão aos recolhidos pela prisão e pensão por morte paga à família quando o trabalhador morre. Já a previdência privada, ela advém de uma preocupação com o futuro e principalmente pelos que trabalham sem carteira assinada, né? E basicamente esse tipo de investimento é de longo prazo e possui duas fases: a de acumular, no qual você faz um investimento inicial, configura as aplicações, escolhe um beneficiário e passa anos investindo, e depois de um prazo definido você pode escolher como receber de volta os juros e o capital acumulado. Essa é a fase de recolher. E o diferencial do fundo de previdência de uma carteira normal é que os fundos de previdência eles não contam com comicotas, as quais, em uma aplicação de longo prazo, que é o caso, tem uma influência significativa e também conta com vantagens tributárias para os que querem investir a longo prazo. As taxas de previdência privada é de administração, que são as despesas com a gestão financeira do fundo e durante toda a fase de contribuição, incidindo no capital social. Tem também o de carregamento, que corresponde às despesas com pessoal, emissão de documentos e lucro, e é cobrado logo na entrada do plano e a cada depósito ou contribuição feita. E há três formas, né? A antecipada, que incide no momento do aporte, a postecipada, que incide somente em caso de portabilidade ou resgate, e a híbrida, que a cobrança ocorre tanto na entrada como na saída, e há produtos que extinguem a cobrança dessa taxa após certo período. E a portabilidade é a transferência de plano que não pode mudar, tipo de planos do ACBL, BGBL para GBL, não pode mudar. É isso. Bom, pessoal, eu sou o Henrique, também do Grupo da Comunicação. Falando agora sobre a legislação referente à previdência social. Quem rege as regras, basicamente, é o regime próprio de previdência social, o RGPS. Então, ali dentro tem um conjunto de regras e, no caso, os direitos e os deveres. Algumas regras e também alguns tipos de contribuinte é que todo trabalhador com carteira assinada é automaticamente filiado à previdência social. Se tu trabalhar por conta própria, precisa se inscrever e contribuir mensalmente para ter acesso aos benefícios da previdência, no caso, os MEIs, são um exemplo disso. Contribuinte individual, que é aquele autônomo, quem trabalha por conta própria, presta serviços de forma eventual sem vínculo empregatício. Segurado facultativo, que são os maiores de 16 anos, estudantes, donos de casa ou sem renda própria. Aí o segurado especial, que é o produtor rural. E depois tem o empregado doméstico, que é o doméstico, motorista, jardineiro ou governante. Agora, sobre a legislação referente à previdência privada, a lista divide em dois, que é a SUSEP e a Previc. Tem a SUSEP, é referente à Superintendência de Seguros Privados. Ela é mais sobre a previdência complementar aberta. E a Previc é a previdência complementar fechada. Na aberta, é meio que tipo para todo mundo, que é tipo o PGBL ou o VGBL, previdência que qualquer um consegue ter acesso. A Previc
é uma coisa mais fechada, digamos assim, a previdência para os funcionários do Banco do Banrisul. Ela é uma previdência própria para essas pessoas. E cabe ao SUSEP e o Previc fazer a regulamentação. Eles são órgãos reguladores que mantêm a ordem desses dois processos. Daí compete ao SUSEP, por exemplo, fiscalizar toda a organização, a operação, e também ele atua para proteger quem capta a poupança e quem capta tudo, basicamente. Não. No sentido de proteger e captar dentro do seguro. Também zela pela defesa dos interesses. Agora, no Previc, é basicamente a mesma ideia, que é sempre manter a ordem dos dois fatores. Pode passar. Algumas barreiras de entrada que as pessoas não conseguem ir, ou no caso, fazer ou optam por não fazer a previdência, que são as taxas de administração, que no caso as taxas em geral, né? Então, muita gente acaba não entrando pelas taxas, embora seja uma boa opção. A portabilidade, que inclusive acho que ficou um pouco repetitivo, porque a minha colega já tinha falado sobre isso. Então, a portabilidade, a transferência entre planos e o resgate. Pode passar. Explicando agora só pelo PGBL, que é um dos planos dentro da Previdência Aberta, que normalmente é oferecido quando tu tenta ingressar dentro desse plano. É o Plano Gerador de Benefício Livre, o PGBL. É mais vantajoso para aqueles que fazem a declaração do imposto de renda pelo formulário completo. Então, se tu tem um perfil que tu tem muita renda e que tu não quer, tu quer diminuir a hora do imposto, então o PGBL é mais para o teu perfil. Algumas vantagens, no caso, como eu digo, é a do imposto de renda, benefício fiscal, mas é mais para quem tem a declaração completa, que abate 12% da renda bruta anual. Pode passar. Algumas desvantagens é a respeito da tributação, porque ao mesmo tempo que é uma vantagem, é uma desvantagem, se tu não tem a noção do que fazer, por exemplo, na hora do resgate, pode ser, tipo, é aplicado para montante total. Então, o aporte mais o rendimento. Então, na hora que for fazer o resgate disso, pode ser que incida muito o imposto dentro disso, dentro do resgate, na hora que tu recebe, digamos assim, a previdência. Tem a questão da liquidez também, os períodos de caráter e resgate não são automáticos, assim utilizar a previdência como reserva de emergência, então não é a melhor opção. Não tem também apoio da FGC, que é o Fundo de Previdência, porque os fundos de previdência, na verdade qualquer fundo, não tem auxílio da FGC. E também a questão das taxas de novo, né? Que se tu não tomar cuidado, algumas taxas são muito altas. E eu dei também uma observação que tudo no PGBL deve ser avaliado com antecedência. E, tipo, se realmente cabe dentro do teu perfil fazer parte disso. Então, o PGBL é um plano parecido com o Plano Gerador de Benefícios Livres, esse é o Vida Gerador de Benefícios Livres. Não é um nome muito intuitivo, mas, tipo, ele surge, os dois são muito parecidos, eles divergem mais essa parte fiscal mesmo do imposto de renda e da tributação sobre o rendimento ou sobre ele no valor total. Então, o VGBL ele surge para esses investidores que já são isentos ou que eles optam pela declaração simplificada. Então, no PGBL eles não teriam essa vantagem de declaração, no caso. Aí, as vantagens seriam, além dessas vantagens fiscais de declaração e tal, o VGBL ele permite ainda a escolha de quem recebe tipo, o dinheiro após a morte. Tipo, a pessoa que tem o investimento, ela morre assim e por exemplo, se for para inventário, vai demorar tempos assim na justiça e tal, até para divisão dos bens e tal. Então, no VGBL tu já pode escolher para quem vai dividir esse dinheiro. Aí, então, ele não demora e não recai também o imposto de causas mortas. Aí, tá aí as desvantagens, eles não possuem as comicotes igual, tipo, esses outros, o outro, multimercado. O plano e outros multimercados. Aí, e esses, mas, tipo, tem outras aplicação dos fundos, assim, que eles não têm essas
elas são isentas desse come cotas e eles não têm imposto de renda sobre as pessoas físicas também. Aí também tinha o exemplo das notas do Tesouro Nacional, do B, que ele tem um retorno superior à inflação e pode ser, às vezes, até maior que as VGBL. Então, tipo, para aposentadoria também uma boa. Tem que pesar bem essas partes para investir no VGBL. Aí tem ainda as taxas de administração e de carregamento. Tem, tipo, também a administração nos fundos. Aí, tipo, o carregamento, não sei se tem só, tipo, nos VGBL, mas isso é uma coisa que também pode afetar muito o rendimento que tu vai ter ao longo do tempo. Alguém de casa? Não fiz. Não foi eu que fiz, não. Nem eu. Pode ver, por exemplo. Isso agora eu sei. Pois. Esse aí. Vou dizer, eu vou discutir isso com vocês. Fiz renda. Vou dizer, renda mensal vitalícia, que vou dizer, basicamente, uma renda mensal, a tua vida, que termina com o falecimento do participante. Renda mensal temporária é a mesma coisa, só que é temporariamente. Ou seja, é cessado com falecimento ou com fim da temporalidade. Renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. Ou seja, mesma coisa da primeira, mas nesse aí você vai ter uma garantia de anos, um prazo mínimo para isso. Que é contado a partir do dia do recebimento. Renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado. Ou seja, quando ocorre o falecimento do participante durante essa renda, um percentual da proposta é revertido ao participante indicado de maneira vitalícia. Renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade dos menores. Que é uma renda vitalícia mensal para o participante e com o falecimento do participante ele segue para o cônjuge e na falta dele para os menores até que complete a maioridade. Isso aí pode ser de 18, 21 ou 24 anos. Pagamento único pecúlio, ou seja, quando o cara morre, aí o pagamento único é feito ao participante. E a renda mensal por prazo certo, você vai receber uma renda mensal, você vai receber uma renda mensal por curto tempo. Quer dizer, o participante geral faz o prazo máximo do pagamento da renda. A tributação. Nós temos as tributações regressivas e progressivas. Quer dizer, as progressivas, nós temos. Na progressiva, nós temos uma isenção para pagamento de R$22 mil anuais, depois isso vai aumentando. De 7,5 para 15, para 22,5 para 27,5, que é o maior de todos. Isso seria para uma renda anual maior do que 55.900. E o outro nós temos a tabela regressiva, que até com 2 anos você vai ter uma alíquota de 35%, e por isso vai reduzindo de 2 em 2 anos e por 5%, ou seja, entre 2 e 4, 8, entre 4 e 6, 6, entre 6 e 8, vai para 20, e de 8 e 10, para 15, e para depois 10,
é 10%. Tem também a parte do planejamento tributário sobre o PGBL e o VGBL e sobre essas outras tributações, sobre essas previdências privadas complementares. Então, tipo, tem a principal diferença sobre o PGBL e o VGBL, como a gente já trouxe, ele é, tipo, mais fiscal. Então, eu acho que seria interessante ver essa parte do planejamento pela parte de declaração completa e o abate de até 12% da renda bruta anual. E o IR, ele recai sobre o total no PGBL. E o VGBL, ele tem essa parte que não deduz o imposto de renda, o formulário para quem declara simplificadamente, e o IR ele recai sobre a rentabilidade. Então, e ainda tem essas formas, como o Gustavo falou, que tem a forma regressiva, de tributação regressiva e a progressiva. A regressiva ela é indicada para quem deseja investir pelo plano por mais tempo, e a progressiva é para quem deseja investir por menor tempo, e ter tipo, uma renda mensal na faixa de isenção do imposto de renda, que for, como o Gustavo falou, até 7,5%. Então, agora a gente vai pensar em por que investir em produtos de previdência complementar. Quais são os pontos, né, que faz a gente ter essa escolha. Então, tu consegue ter mais conforto e segurança no futuro, uma vez que tu não vai depender só do INSS. Você vai poder definir qual o valor e o tempo de contribuição, o que permite tu ter um melhor planejamento a longo prazo. Você vai ter uma maior possibilidade de manter o seu padrão de vida, já que não vai ter um teto no valor do benefício. Além disso, é uma forma de garantir uma renda adequada, independente das decisões políticas e independente também da situação econômica do Brasil. E qual seria o perfil para investir no PGBL? Vai acabar sendo um pouco repetitivo, porque os meninos já falaram sobre isso, mas para o PGBL vai ser mais vantajoso para quem declara imposto de renda pelo formulário completo. Tem um risco, já que a rentabilidade não é garantida. O resgate ele pode ser feito em 60 dias, de uma única vez, ou transformado em parcelas mensais, e pode ser abatido até 12% da renda bruta anual do imposto de renda, além de possuir taxa de carregamento. Já no VGBL, é aconselhável para quem não tem uma renda tributável, já que não é dedutível no imposto de renda, e também não existe uma garantia de rentabilidade mínima, também tem a taxa de carregamento. E o primeiro resgate ele vai poder ser feito num prazo que varia de 2 meses a 2 anos. E foi essa a nossa apresentação. Só falando também que ela falou, tipo, por que investir na previdência privada, né? E eu queria comentar, não porque não investir na social, mas porque tem, sei lá, perdido a popularidade. É por causa, eu acho que, de um efeito pirâmide, né? Que tem um cálculo que depois dos 78 anos, a pessoa meio que dá prejuízo para o INSS. Então, muitas pessoas, tipo, têm parado de investir nisso, porque, na verdade, quem está pagando... quem está inativo são os jovens. Então, na verdade, a gente não está fazendo uma reserva, porque está sendo gasto com outras pessoas. E com o avanço da medicina e tal, a longevidade ela tem crescido bastante, então tem muitas pessoas inativas. O que acontece é que essa expectativa é de 78, porque tem muita gente, tipo, tanto tem muita gente que já está vivendo mais, tanto por uma questão de melhora da qualidade de vida, quanto da nova tecnologia, da medicina que tu falou, e também que, tipo, obviamente tem muita gente que morre muito cedo, então essa média acaba ficando mais baixa do que ela realmente é. Por causa de quem está morrendo mais cedo. E aí, como a partir do 78 tem muita gente vivendo, o Brasil já não tem mais esse dinheiro. Quem trabalhou antes para chegar nessa idade e ter dinheiro, o dinheiro que ele trabalhou já se foi. Então acaba ocupando o dinheiro de quem está trabalhando agora. E aí quem está trabalhando agora vai receber o dinheiro de quem vai trabalhar depois. E vai... Por isso também que é tipo é um ciclo, né? Se eu parar de pagar, eu vou parar de... Quando eu estava trabalhando, acho que era R$100 que eu perdia por mês e que ia direto para o INSS. Já vem descontado, né? Já vem descontado.
Mais alguma coisa? Sobre esse assunto, não sei. Como é que é a procura pela previdência complementar? Porque eu vi que tem bastante taxa, né? Taxa, como cota. Quer dizer, O que vocês pensaram sobre isso? tem duas taxas, que seria a taxa de permanência do dinheiro, que vai de 0,5 até 4%, e a taxa de colocar o dinheiro, que vai de 0 a 10%. Que seriam essas duas principais, essas taxas. E um pouco eles avaliam, por exemplo, eu puxei um pouco de dado, a Previdência pelo Banco do Brasil, por exemplo. Se não me engano, acho que as taxas eram 22,6%, alguma coisa Essa é assim. aberta? Essa é aberta. Porque o que acontece é fechada, é só para, tipo, Funcionário? para os funcionários, né? A Previdência, quem vai se aposentar pelo Banco do Brasil não é o mesmo regime de quem vai, tipo, procurar o Banco do Brasil para ter ela, sabe? Então, são esses dois fatores que diferencia, que é a Previdência aberta e a fechada. Mas o Banco do Brasil, acho que é uma das boas opções, inclusive acho que eles vendem bastante. Só que eu acho que eu não procurei tanto como é que eles funcionam, assim, por exemplo, prático, digamos assim. Tipo, vamos dizer, eu tenho 5 mil, eu tenho uma renda de 5 mil, e como é que funciona o abate, por exemplo, o PGBL. Eu não consegui procurar muito bem essa parte. Se não tem mais nada para falar, vou tentar dar uma complementada. Basicamente o que acontece é o seguinte, né? A gente sabe que o sistema de previdência está quebrado, assim, e é provável que as condições para que a gente se aposente no futuro vão cada vez piorar. E é natural porque é como o negócio funciona, assim, depois vocês vão ver, estudando economia também, vocês vão ver, a gente estuda lá os números da Previdência Social e o gasto que o governo tem com isso, tipo, é um dos maiores gastos, disparado, um dos maiores gastos do governo, e a arrecadação não condiz com quanto eles gastam, então, porque o governo não teve esse planejamento, certo? Seria ele pegar esse dinheiro, guardar, deixar guardado até o dia que o cara se aposentar, só que eles não fazem isso, óbvio. Então, pega esse dinheiro, gasta com outras áreas, e depois precisa de outras áreas para suprir o custo que tem. E aí, tipo assim, a questão da reforma da Previdência e tudo isso, né, as condições de se aposentar vão ficando piores, mas não é, assim, é quase que obrigatório que o governo faça isso, porque ele não tem condição de fazer uma Previdência de qualidade com a condição que está hoje. A gente nem se aposentava, né? Mas muita gente que pensa isso. Então, o que acontece? Por isso que a gente investe, né? A gente investe por conta disso. Porque a gente sabe que um dia, talvez o sonho de vocês algum dia seja viver de renda, viver só dos dividendos, da renda passiva e tal. Mas, assim, investir eu vejo como uma questão quase que necessária. Tipo assim, mesmo que tu não tenha o sonho de viver de renda, em algum dia tu vai parar de trabalhar, e se tu não tiver um patrimônio que possa te manter, talvez assim, a aposentadoria tu pode até ter, mas tipo assim, provavelmente tu não vai conseguir manter o teu padrão de vida. Então investir eu acho que é uma coisa necessária por conta disso. Mas aí o que acontece? Tu pode investir em qualquer ativo. Então, por exemplo, se tu pensa na tua aposentadoria, não necessariamente tu precisa fazer uma previdência. Pode investir em fundos, investir em ETF, tu vai guardando dinheiro, investir em renda fixa. Tudo isso, de certa forma, se tu pensa em investir por longuíssimo prazo, até o dia que for se aposentar, isso tudo é investimento que conta como a tua previdência privada, digamos assim. E aí, se tu tiver esse pensamento, acaba sendo mais vantajoso do que investindo. Então, aí o que eu quero falar é o seguinte. Então, existem esses ativos especificamente. O que acontece? O que é um fundo de previdência privada? Ele é um fundo, como qualquer outro. Então, por exemplo, existem fundos que são fundos de fundos, tipo assim, vocês devem conhecer o Primo Rico lá e tal, ele tem o fundo Arca lá, é um fundo de previdência complementar. O que acontece? Ele é um fundo que ele investe em outros fundos, tipo, ele não tem uma gestão ativa no sentido de eles escolherem as ações ou os ativos, eles só investem em fundos. Então, tipo, eles investem, sei lá, em vários fundos, aí, em vários ETFs também, é diversificado entre fundos imobiliários, renda fixa, renda variável, dentro do Brasil, fora do Brasil. Então, tipo, é super diversificado, tem vários fundos. Aí o que acontece? Vai pagar uma taxa de administração primeiro desses fundos que ele está investindo. Então, esses fundos cobram taxa. E, óbvio, o fundo Arca investe nesses fundos. Então, tipo assim, o fundo Arca paga essa taxa, que no caso quem está pagando é o investidor. E mais o fundo cobra uma taxa dele mesmo. Só que no caso do fundo Arca é bem pouco. Nem lembro quanto que é, mas acho que é menos que 0,5. É bem pouquinho.
Então, assim, o fundo de previdência vai pagar a taxa também, vai pagar a taxa de administração e tudo mais. Então, tem muito produto de previdência que é muito ruim. Tipo assim, esses produtos, principalmente que os bancões vendem, assim, tipo Caixa, Banco do Brasil, tem exceções, claro, mas muitos produtos de previdência privada são bem ruins, assim, rendem muito pouco, as taxas são altíssimas, e no fim das contas, tipo, a pessoa que está investindo ali é normalmente alguém que não conhece muito sobre investimento, da mesma ideia daquela dos fundos, né, que esses bancos vendem. Muitas vezes é uma galera que não conhece nada sobre investimento, tem uma poupancinha ali, e os vendedores chegam lá e convencem o cara a botar dinheiro ali. Então tem muita previdência ruim. Só que o que acontece? Hoje em dia é muito fácil de fazer a portabilidade da previdência. Tem essa vantagem. Tu consegue tirar a previdência de um produto e colocar em outro. E digamos assim, o banco ele precisa te deixar fazer isso. Não tem como ele te proibir de fazer isso. Se tu quiser tirar o teu dinheiro da tua previdência e colocar em outro, tu pode. Então sempre tem essa opção. E aí, o que acontece? Qual que é a vantagem principal de investir em previdência? Como que funciona a parte prática do investimento? Vai ser assim, tu vai lá e tu vai escolher um fundo, por exemplo, o Fundo Arco. Tu escolheu lá que tu quer investir no Fundo Arco. Aí tu vai dizer lá quanto tu quer colocar por mês, tu pode colocar todos os meses, fazer lá um plano de portabilidade de investimento, assim, que tu vai colocando todo mês, um valor que tu investe por mês, por exemplo, da tua previdência. Ou tu investe a hora que tu quiser, tu vai lá, faz um aporte e tal, é bem fácil. E daí na hora de tu investir, não é o fundo que ele é PGBL ou ele é VGBL, é tu que vai escolher. Então tu vai escolher como tu quer pagar imposto de renda, seja por um VGBL ou seja por um PGBL. Isso é assim que funciona na prática. Vai lá, tu vai assinar a Previdência, o Fundo de Previdência, vai dizer quanto tu quer colocar, qual a forma qual tipo de Previdência, se é PGBL ou VGBL. E aí, o que muda? Muda a forma como tu é taxado. Essa é a grande questão. O VGBL tem algumas vantagens, igual vocês falaram na questão da herança. Então, tem gente que investe em PGBL por conta disso. Mas qual que é a vantagem do PGBL? Do VGBL maior, assim, como um todo? É investir usando o imposto de renda regressivo. Aliás, progressivo. Ou seja, que é taxado de acordo com a tua renda. Aquela tabelinha lá que a gente está acostumado a pagar. Então, tu vai lá, tu vai investir num VGBL, dessa forma. Tu vai pagar o imposto de renda da tua renda, e por isso que alguém falou ali de ser isento por ter renda muito baixa. Então, também tem esse caso. Se a tua renda é baixa, tu pode investir no VGBL, porque tu já está pagando imposto de renda. Então, tu talvez seja isento na hora de pegar esse dinheiro para investir. Mas o PGBL, então o VGBL é isso. Aí o PGBL, eu fiz uma tabelinha ali, eu quero mostrar para vocês. Eu vou tentar... O mínimo do imposto de renda, o mínimo que tem que receber para pagar imposto de renda. Acho que era... Mostrou a tabela, acho que era 1.900 ou 1.500, uma coisa assim. 1.900? 1.500 não é. É mais. 1.713. 1.713? Não sei. Eu vou, na verdade, não consumou ali. Eu lembro que eu ganhava 1.600 e não pagava. Vou parar de apresentar. Não sei se o pessoal do vídeo vai conseguir ver bem o quadro, mas eu vou falando tudo que eu vou escrever aqui. Aí o que acontece? Quando tu escolhe um PGBL e tu escolhe o imposto de renda regressivo, é essa tabelinha aqui. Essa tabela. Então, nos 2 primeiros anos, ou qualquer vai investir, e aí se tu sacar antes de 2 anos, ou seja, abaixo de 2 anos, você vai pagar 35, 2 a 4, 30, tal, até chegar em 10. Esse imposto de renda aqui, não existe nenhum outro imposto de renda no mercado sobre ganho de capital que seja menor do que esse. Esse é o menor de todos. Vocês viram, a gente falou sobre todos os ativos, a maioria era 15. Esse aqui é o menor imposto de renda que tu consegue pagar no mercado financeiro. É investindo numa tabela regressiva do PGBL. Aí o que acontece? Por exemplo, vamos supor que tu tem uma renda lá. Vou pegar uma caneta aqui e tentar fazer um desenho legalzinho. Tu tem uma renda lá. Essa é a tua renda. Uma renda mensal, vamos supor que seja de 10 mil reais. Vamos supor que tu receba 10 mil reais por mês. Qual que é a tua alíquota de imposto de renda? 22,5%, certo? A partir de 5 mil e pouquinho já é mais que 22,5%. Então é uma alíquota alta, certo? Não, minta, 27,5%. 27,5%.
É uma alíquota alta. Isso que tu paga, isso aqui vem descontado na fonte. Se tu, por exemplo, recebe de algum funcionário público e tal, a não ser que tu seja autônomo, aí tu que faz a declaração. Mas isso aqui tu recebe descontado na fonte, já vem menos. Então tu já vai receber menos os 27,5%. Se esse aqui fosse o teu salário bruto, tu ia receber menos 2.750, tu ia receber lá o valor descontado. E aí, quando tu declara a declaração de imposto de renda completa, se tu faz a declaração de imposto de renda completa, tu pode usar um PGBL como vantagem tributária, como uma estratégia tributária que faz sentido para ti. Porque o que acontece? Igual vocês falaram, isso é limitado a 12% do patrimônio. Então vamos supor aqui, ó. 12%. 12% da renda bruta, dos 10 mil. A líquida é menos do que isso, mas a bruta é 10 mil. Então, esses 12% aqui é limitado a isso. O quanto tu consegue fazer o aproveitamento disso no teu imposto de renda no PGBL. Então, essa parcela aqui, tu consegue investir no PGBL sem pagar imposto de renda. Tu não paga imposto de renda na hora que tu investe. Porque qual que é a lógica? Como funciona o PGBL? Tu já pagou imposto de renda na hora que tu investiu. Então, quando tu for sacar, o que tu vai pagar? Sobre o rendimento. Sim. Lógico. Porque tu ganhou capital. Se tu não ganhar capital, tu não paga imposto de renda. Porque tu já pagou imposto de renda. Esse patrimônio aqui, tu não vai pagar imposto de renda agora. Você vai pagar no... Só que tu vai pagar no final. Mas quanto tu vai pagar sobre o quê? Sobre o capital inteiro. Tu não vai pagar só sobre o ganho sobre o capital, tu vai pagar sobre o patrimônio inteiro. Então, basicamente, tu está pagando imposto de renda para todo esse dinheiro aqui. De uma forma ou de outra, tu está pagando imposto de renda. A questão é a seguinte. Aí tu coloca no PGBL, esse dinheiro aqui, se vocês forem fazer lá a declaração do imposto de renda, o que tu pode usar? Às vezes tu tem que pagar, por exemplo, tá lá na conta o saldo total, tu tem que estar devendo imposto de renda. Faz a declaração completa, tá devendo. E aí, só que esse dinheiro aqui tu declara lá que tu investiu num PGBL, só que tu já pagou esse dinheiro, então o governo vai te devolver o dinheiro. Então, por exemplo, às vezes tu consegue fazer isso aqui, tu recebe dinheiro de volta na declaração do imposto de renda. Às vezes tu tá negativo, tu teria que pagar, tu não precisa pagar, tu vai receber de volta. Porque tu vai pagar no futuro esse imposto aqui. Só que se tu investir no PGBL aqui e deixar só 2 anos, ou deixar 1 ano e meio, cara, tu fez uma cagada, porque aqui tu teria pago 27,5 e agora tu tá pagando 35. Só que se tu pega esse PGBL aqui e deixa por 10 anos, cara, tu vai pagar só 10%. Tu não vai pagar 27,5%, tu vai pagar só 10%. E melhor, tu vai pagar só no fim do período. Então, todo esse dinheiro aqui, que tu teria pagado o imposto lá no início, ele vai estar rendendo, entendeu? Então, tu vai pagar menos e esse dinheiro ainda vai estar rendendo. Então, tipo assim, isso aqui faz muito sentido. Esses limitado a 12%. Faz muito sentido esse PGBL aqui. Se eu colocar mais de 12, aí eu vou ter que pagar imposto. Daí tu não vai ter essa vantagem aqui. Isso é limitado a 12% da tua renda bruta. Anual, no caso. Né? Sim, anual. Então, isso aqui faz muito sentido. Nessa questão aqui de que se tu tem um horizonte de investimento de longo prazo, tu consegue pagar muito menos imposto de renda sobre esse patrimônio do que se tu não usasse o PGBL. Então, essa é a vantagem principal. Aí o PGBL, igual vocês falaram, tem outras vantagens e vai fazer sentido para outro tipo de investidor. Se eu quisesse colocar mais por cento, quanto que eu pagaria de imposto? Se eu quisesse colocar 15%, por exemplo, da minha renda, eu vou pagar... Tu não vai receber de volta. Como assim? Tipo, não vai... tu não vai receber de volta. O limite que eles, digamos assim, que tu consegue... Eu não posso colocar mais do que 12. Tu pode. Tá. Só que, tipo, tu não vai ter essa vantagem tributária aqui, não vale a pena. Não vai valer a pena? Não vai valer a pena. Tá. Eu queria saber se valeria a pena na questão, tipo... Tá, mas aí, essa vantagem tributária tu vai ter só em 12% do que tu investe. 12% eu não vou ter a vantagem daquela tabela também? Não, tu vai pagar esse imposto e mais o inicial. Sim. Pois é, mas quanto é que eu pagaria de inicial, essa que é a dúvida? Pois é. Depende da tua renda. Se for 10 mil, 27,5%. Eu vou pagar os 27 quando eu entrar... 27,5, aí ele vai ser cobrado, Isso. só que com aquela parte ali eu posso receber a restituição, seria isso? Tu só vai ser restituído disso aqui. Sim, dos 12%. Então, se tu resolver investir 20, essa parte aqui tu não vai ser restituído. Então, tu vai pagar imposto de renda de novo. Tu vai pagar imposto de renda no início e no final. Sim. Aí vai sair não vale a pena. elas. Não vai ser elas por elas. Tu vai pagar mais. Vai pagar mais ainda. Vai pagar mais. Se passar dos 12. Isso. Então eu brinco nos 12 mesmo. Brinca nos 12. Mas 12% é bastante coisa. Sim, né? claro, é bastante Se coisa. for pensar que... Se o cara ganha... E é da renda bruta. Então, Sim. tipo, tu já ganha menos do que isso aqui. Né? Sim, claro. Mas essa é a vantagem do PGBL. Mas é brick isso aí,
Sim, é uma estratégia interessante de se usar. E daí VGBL. todo ano eu posso colocar 12%. 12% da renda total. Todo ano. Quando for fazer a declaração lá, até 12% está restituído. Dá pra fazer dinheiro. Só falta ter o dinheiro. Na verdade, vai salvar um pouco de dinheiro, né? Tu vai Porque receber. vai continuar sendo incidido sobre os 10 mil, né? O imposto, 27,5. Ou desconta esses 12 aí. Não, daí tu não vai pagar sobre esses 12. Vai pagar só sobre. Sobre o restante. É Tu vai como se tu pagar os- cortou essa parte fora. Tu vai pagar os outros 15,5. Aqui é como se a. Vai, então vale muito a pena. Não. Tu vai Não pagar, vou tu vai pagar 27,5%, Ah, só vou que pagar sobre o os- resto, entendeu? Ah, tá. Eu vou pagar 27,5 sobre Isso, o valor. sobre- Sobre o resto da sobre o renda. resto da renda. Esse valor, esse quadradinho especificamente, o Ele imposto de vira- renda que incide, o Tá, imposto de renda que incide agora sobre sim. ele é diferente do quadradão ali, entendeu? Mas mesmo assim, por exemplo, Não, vale a pena por isso aqui. Mas a questão é, de 27,5% pode ir para bem menos. Aqui. sim. Não, às vezes. Mas durante esse processo, digamos assim, nos anos, nos 2 primeiros anos, aquele 2% fica taxado a 36%? Ou só se tu tira? Só se tu tira. Só se tu tira. É sobre que só o fica imposto de taxado. renda. Então, quando tu pôr uma renda, quando tu tirar o dinheiro. Mas, aí, por exemplo, o cara que faz... Aqui a gente está falando de um cara que paga 27,5%, né? Que é a alíquota mais alta. Aí, se for um cara, por exemplo, que não paga imposto de renda ou que paga bem menos, aí talvez não faça sentido, entendeu? Daí talvez faça mais sentido o VGBL. Só vale Daí ele vai esse usar faz uma... sentido há muito tempo. É. É que nesse aí faz sentido a partir de 4 anos já. Claro, Sim, com se um o cara retorno paga menor, né? Mas já 27,5%. faz sentido. Mas Sim. foi todo tipo de banco tem essa opção. Mas tem todos os bancos maiores, às vezes é muito caro. Não, porque aí tu vai estar investindo num fundo que é ruim. Tipo, porque o fundo vai ter a estratégia dele, vai investir num fundo de previdência. Isso aqui é só a parte tributária, mas é aquilo que eu falei, é um fundo, então eles vão ter uma estratégia, pode ser de renda fixa, pode ser de renda variável, igual o AR que eu falei lá, é diversificado em vários ativos. Então tu pode estar fazendo uma baita gestão tributária, mas o fundo não rende nada e aí, tipo, E aí, você está perdendo dinheiro, entendeu? Então vai ter alguns ativos que são muito ruins, mas tem ativos bons também, que aí faz sentido isso aqui. Não sei se tem mais alguma questão aí que vocês querem E conversar. no VGBL, eu acho que até eu tinha visto um vídeo que ele falou sobre da vantagem do VGBL também para quando tipo, se é uma pessoa mais velha assim, e quer se aposentar mais rápido, assim, diminui o tempo para investir. Então, tipo, aquela tabela ali do sim. VGBL não seria tão boa. Faz sentido, exato. Até porque o prazo é muito longo, né? 10 anos é tempo. Quer dizer, mas o imposto progressivo você paga. Você paga a renda de dizer, de todas as fontes, de todas as fontes concominadas para trabalhar. De todas essas fontes de renda que tu tá falando? Sim. Porque a tua renda bruta total, não, tu vai pagar o imposto de renda sobre a tua renda bruta total, aí, dependendo de qual é a fonte da tua renda. Se tem várias fontes de renda, tu vai pagar, é somado, por exemplo, não é tipo assim, eu ganho 1.500 aqui no emprego e ganho 1.500 no outro, aí eu não pago imposto de renda em nenhum dos dois, não é assim. É tipo, tu ganha 3.000, tu vai pagar imposto de renda sobre a tabela dos 3.000. Sobre Mas todas esse as imposto ele só incide sobre o dinheiro que tu ganha de tipo, como é que eu vou dizer? Não vou dizer de CLT, mas tipo, como é que eles fazem esse controle para saber o dinheiro? Porque, por exemplo, tem gente que faz dinheiro, por exemplo, vendendo autônomos, ou enfim, tipo, eu faço doce e vendo doce na praça. Então, e daí desse dinheiro, da venda de doces, a minha renda bruta desses doces é 3.000, vamos supor. Como é que, tipo, por causa que o imposto de renda quem calcula a gente, mas o governo sabe quanto que a gente deve de imposto de renda. Sim. Então, tipo, como é que a gente sabe quando que eu tenho que declarar esses 3.000 se eu fizer dinheiro assim, ou só se, tipo, eu ganhar, por exemplo, CLT? É que, assim, Porque tem muito dinheiro que tu ganha que não é vindo do trabalho, que entra na tua conta que não é vindo do trabalho. Sim, olha só. Duas coisas diferentes. O imposto de renda é aquela que a declaração que tu faz anualmente e tal. Isso aqui, tu é declarado, tu é obrigado a pagar.
Tipo assim, tu é obrigado a pagar sobre tudo que tu ganha. Se tu é autônomo, por exemplo, tu precisa declarar. Tipo, a galera que se ferra aí, que às vezes acaba pagando uma multa gigantesca, é quem não declara. É o cara que tem essa situação aí, às vezes é autônomo, tem a empresa Nem própria, sabe que tem. vende alguma coisa frio, sem emitir nota fiscal e não paga imposto de renda. Aí o cara vai cair na malha fina lá, ele vai se ferrar, vai pagar uma multa enorme. Isso é, digamos, como é que é a palavra que fala? Quando o cara não paga imposto. Sonegação? Sonegação de imposto, isso é sonegação de imposto. Exatamente. Tipo, no Brasil, no governo, nada funciona, mas uma coisa funciona. É o imposto de renda. Os caras Mas não acho que é declaram mais de valor perto. alto que cai na malha fina. É, mais fácil se for uma Tem muito informal no Brasil. Pois é, exato, tem muito informal. Inclusive, sabe, quando vai numa consulta, o médico diz, só engenheiro. Sim. Exato. Aí, Só não paga- Ele provavelmente ele não cai. Aí, senão ele vai pagar. exato. Então o imposto de renda é uma coisa e o INSS é outra. Sim, sim. Então, o imposto de renda tu paga sobre qualquer renda. Aí, por exemplo, no caso dos investimentos é diferente. No caso da venda, por exemplo, tu vende um imóvel com ganho de capital, aí tu vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Todo dinheiro que tu ganha, tu paga imposto de renda de alguma forma. O INSS é a contribuição que tu faz para a aposentadoria. Sim. E aí, no caso, se tu é SLT, por exemplo, isso é compulsório. Já vem direto na tua conta com um valor descontado. Agora, se tu é autônomo, aí é tu que faz essa parte aqui. Aí tu pode, por exemplo, colocar como... Eu quero contribuir sobre um salário mínimo, por exemplo. Aí, tipo, de acordo com a tua contribuição, vai ser a tua aposentadoria lá no final. Sim. Igual, tipo, o cara é militar lá, ganha aposentadoria de 20 mil. Mas ele pagou, durante toda a vida dele, ele pagou o imposto do INSS sobre a contribuição de 20 mil. Então, tipo, ele paga mais... Por exemplo, o cara que recebe mais dinheiro na aposentadoria pagou mais INSS ao longo da vida para receber mais no fim. Tipo, tu contribui sobre algum salário. Entendeu? Tipo, se tu quiser contribuir com menos, se tu for autônomo, tu tem essa, digamos assim, essa escolha. Se tu contribuir sobre menos aqui, tu vai ganhar menos lá no fim, por exemplo. Pode contribuir sobre um salário mínimo, aí tua aposentadoria vai ser de um salário mínimo. Entendeu? Entendi. Mas são coisas diferentes. Eu também, antigamente, na minha cabeça era tudo a mesma coisa, mas depois eu fui ver, não, é separado. Saquei. É isso aí. Alguém tem alguma coisa? Tá, eu vou só fazer um aviso. É o seguinte, já é 8h15. Semana que vem não tem aula, né? Semana que vem é feriado. Feriado. Então, eu vou pedir o seguinte, depois eu vou mandar detalhado no grupo como que eu quero que vocês façam. Mas aí vocês vão fazer uma atividadezinha para valer presença para a próxima aula, que é o seguinte. Agora, fechando essa parte de previdência, a gente já viu praticamente todos os ativos do mercado financeiro. E vocês sabem que a atividade final de vocês é montar uma carteira, né? Vocês vão montar uma carteira e apresentar para o resto da galera. Então, vocês já conhecem, vocês já sabem o que é uma ação, vocês já sabem o que é um fundo imobiliário, vocês já sabem o que é um ETF, já sabem o que é um fundo, já sabem o que é previdência, já sabem como funciona a renda fixa. Então, agora, a atividade é vocês escolherem três ativos quaisquer, seja de renda fixa, seja um fundo imobiliário, seja uma ação, seja um ETF, um fundo de investimento, um fundo de previdência. Escolham qualquer três ativos que vocês quiserem, e aí vocês vão colocar lá no documento os três ativos e a explicação de por que vocês escolheram aqueles três ativos. Não precisa ser uma explicação super, hiper, mega profunda. Talvez esses três ativos juntos aí vai dar uma página. Só expliquem por que vocês escolheram aqueles ativos. A explicação pode ser o valuation que fizemos na outra? Pode ser. Quanto especifica, se for uma ação ou coisa assim, uma debênture. Cara, aí é mais difícil, né? Tipo assim, essa nossa aula aqui não é análise fundamentalista nem valuation. Tipo, não. Pode ser, mas eu não vou exigir que vocês saibam analisar uma empresa, uma ação. Tipo... O ativo, porque... por exemplo, lá... Digamos a porcentagem. Não precisa porcentagem, só escolham três ativos. Vocês vão falar em porcentagem, em diversificação. Nós vamos falar ainda sobre diversificação e montagem de carteira. Mas esses não são os três que vão ir para a nossa carteira do fundo. Pode ser que seja um, pode ser Não, que pode ser, mas não obrigatoriamente. Né? Não obrigatoriamente. Porque aí a gente vai falar ainda sobre montagem de carteira. Você já conhece os ativos. Agora a gente vai falar ainda sobre montagem de carteira, sobre diversificação. A gente vai falar um pouco sobre derivativos também, para vocês conhecerem. Mas aí a gente vai falar sobre como estruturar uma carteira como um todo, assim, como encaixar os ativos, todos esses ativos. Aí, tipo, quando vocês forem montar a carteira de vocês vão escolher, sei lá, 10, 15 ativos, né, de todos os tipos.
Agora é só para dar uma treinadinha, entendeu? Eu quero que vocês escolham 3. Qualquer. Escolha 3 que eu investiria. De preferência, vamos fazer assim, ó. 3 ativos de classes diferentes, então. Não vão escolher 3 ações. Escolham uma ação, um fundo imobiliário, um CDB que seja, um fundo imobiliário, um CDB e um fundo de investimento. Essa é a ideia. Tá. Aí vocês vão me mandar, mas depois eu vou mandar detalhado como que é para fazer. Certinho. Feito. Então tá, vou encerrando a chamada aqui pro pessoal que tá online. E nos vemos na semana seguinte. Ah, daí essa atividade vai ser não para a semana que vem, para a semana seguinte. Tá. Vocês vão ter 2 semanas aí, né? 2 semanas para fazer.